Boa tarde, iremos apresentar sobre os filósofos da filosofia antiga. Demócrito foi um filósofo grego do período pré-socrático e é agrupado na escola atomista. Julgava que todos os elementos do universo eram compostos de átomos. Os filósofos desse período buscavam descobrir de maneira racional e lógica e não mais nos relatos místicos o arque, o princípio gerador de todas as coisas. Os principais representantes da escola de Abdera foram Leucipo e Demócrito. Leucipo iniciou a teoria atomista, mas coube a Demócrito desenvolvê-la. Segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas: o átomo e o vazio. Afirmava que os átomos são partículas indivisíveis, individuais, invariáveis, eternas e em perpétuo movimento, que diferem apenas pela forma, tamanho, posição e ordem. Os corpos são combinações de átomos ardentes, leves e esféricos. O deslocamento dos átomos em várias direções forma uma pluralidade de mundos. Entre as teorias dos filósofos gregos sobre a composição da matéria formadora do universo, o atomismo foi aquela que mais se aproximou das modernas concepções científicas. Filosoficamente, o atomismo de Demócrito pode ser considerado como o ápice da filosofia da natureza desenvolvida pelos pensadores jônicos. Para Demócrito, a lógica que proporciona o conhecimento de verdade e a física que revela a composição material da realidade fundam a moral, que deve proporcionar a felicidade, libertando do temor dos deuses. A alma humana, feita também de átomo, está sujeita à decomposição e à morte. Segundo o filósofo, a natureza se explica por si mesma, e os acontecimentos que se produzem não têm uma causa primeira, pois preexistem de toda a eternidade, contendo sem exceção tudo que foi e será. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático e astrônomo grego, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase da filosofia grega, chamada de pré-socrática ou cosmológica. Tales de Mileto nasceu em Mileto, antiga colônia grega da Ásia Menor, região da Jônia, na atual Turquia, por volta de 624 a.C. Sabe-se que Tales desempenhou funções políticas em sua cidade e que realizou trabalhos nas áreas de filosofia, geometria e astronomia. O filósofo Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo grego, o fundador da escola de Mileto ou escola jônica. Admitia que o princípio criador de todas as coisas e a essência do universo era a água. Explicava: o que é quente precisa de umidade para viver, todos os germes são úmidos, os alimentos estão cheios de seiva, o que morre resseca. Tales de Mileto foi considerado o precursor do pensamento filosófico, porque pensou a matéria de maneira diferente de como era pensada antes, com interferências divinas e invocações a deuses superiores. Ele acreditava que a matéria sofria transformações ao longo do tempo. Com isso, o filósofo inaugurou o método de observação e especulação diferente das explicações teológicas e religiosas para todas as coisas em vigor na época. Além disso, teve diversas contribuições em outras áreas, como matemática, astronomia, geometria, que até os dias atuais são utilizadas. Parmênides foi um filósofo grego da antiguidade, o primeiro pensador a discutir questões relativas ao ser. Foi um dos três mais importantes filósofos da escola eleata, junto com Xenofanes e Zenão. Parmênides fez parte dos primeiros sábios gregos a estudar a natureza cosmológica, procurando um elemento constitutivo de todas as coisas, sem recorrer aos mitos. Portanto, é a passagem do mito para a razão. Ao contrário da maioria dos primeiros filósofos gregos que escreviam em prosa, Parmênides escreveu grande parte do seu pensamento na obra poética denominada Da Natureza, em versos hexametros semelhantes aos de Homero. A maioria dos primeiros filósofos considerava um elemento concreto como o princípio de todas as coisas. Porém, Parmênides organizou uma doutrina seguindo um pensamento abstrato. Em sua doutrina surge o monismo, o imobilismo, onde propôs que tudo que existe é eterno, imutável, indestrutível, indivisível, portanto imóvel. Parmênides acreditava que o pensamento humano poderia atingir o conhecimento genuíno e a compreensão. Esta percepção do domínio do ser
corresponde às coisas que são percebidas pela mente. Porém, o que é percebido pelas sensações é enganoso e falso, pertencendo ao domínio do não-ser. Seu pensamento influenciou a teoria das formas, de Platão. Em seu poema Da Natureza, que está dividido em duas partes, na primeira, Parmênides trata do que seria o pensamento verdadeiro, a via da verdade, e na segunda parte trata do pensamento errôneo, a via da opinião, através da qual os mortais, por confiar em seus sentidos, audição, tato, olfato, visão e paladar, não chegam à verdade nem à certeza, prevalecendo opiniões e convenções de linguagem. Para ele, os sentidos enganam, levam ao erro e ilusões. Somente se chega à via da verdade confiando apenas no que é razoável, ou seja, a razão. Heráclito. Heráclito foi um filósofo pré-socrático da Ásia Menor. Escreveu com extrema complexidade a respeito da ciência, da teologia e das relações humanas. Foi considerado o precursor da dialética e um dos fundadores da metafísica. Dedicou-se ao estudo das reflexões e em busca da explicação natural do universo. Heráclito tentava encontrar o princípio gerador e regulador de todas as coisas da natureza sem recorrer a divindades. Heráclito considerava que a natureza estava em constante transformação e o fogo era a substância original, ou seja, o primeiro elemento na composição da matéria. Para Heráclito, o fogo era a primeira matéria fundamental, o substrato de todas as metáforas e conexões universais. Era definido como mobilidade e inquietação. Para ele, tudo estava em constante movimento. O mundo passa por criações e destruições perpétuas, porque tudo flui, tudo muda. Tais mudanças, porém, não fazem ao acaso. A marcha e a ordem dos acontecimentos são guiados pelos logos, essencial racional do universo, expressado pelo fogo. Os logos de Heráclito não era apenas a razão das coisas, mas o fogo que ilumina e permite vê-las. Não apenas o sentido do real, mas o pensamento e a sabedoria. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego. Autor do Teorema de Pitágoras, desenvolveu trabalhos na área da filosofia, música, moral, geografia e medicina. Pitágoras fundou sua escola, a Escola Pitagórica, que era mais que uma escola. Era uma espécie de irmandade religiosa dedicada à matemática, religião, política e filosofia. A escola filosófica de Pitágoras dizia que o mundo, os elementos e os seres vivos podiam ser expressos por números. Essa ideia levou seus discípulos a se tornarem pioneiros da ciência matemática. Assim, foram os primeiros a estudar a geometria pura, desligando-a de qualquer finalidade prática. Sob o aspecto religioso, Pitágoras e seus adeptos acreditavam na imortalidade da alma, cuja purificação ocorria através de sucessivas reencarnações em corpos vivos. E só pela vida pura, a alma poderia libertar-se do corpo e viver no céu. Essa tese foi desenvolvida com cautela para que não provocasse atrito com a religião politeísta, desenvolvida a partir dos mitos e cultos vigentes.